E aí, galerinha, aqui quem fala é o professor Matheus Aguiar mais uma vez, e adivinha para que eu vim? Eu vim resolver mais uma questão do PAS 3 de 2019, subprograma de 2017, meu querido. Se iniciou em 2017, finalizou em 2019, não é isso? Então, aplicação de 2019, prova do PAS que tá uma delícia, meus queridos. Ó, se você tá gostando desse conteúdo de resolução dos vestibulares, curte o vídeo, não te custa nada. Se inscreve no meu canal, dá uma força pra gente continuar a resolver, né, provas e provas de vestibulares aqui de Brasília, beleza? Se você tiver inclusive alguma sugestão de resolução, deixa no comentário que eu vou levar isso em conta, é claro, para resolver as próximas provas. Então, sem mais enrolação, se inscreveu no meu canal, vamos embora para a prova. Olha só, a prova, terceira etapa de 2017, aplicação em 2019. Então, diz a questão: a urna eletrônica é uma invenção brasileira desenvolvida para tornar possível a informatização dos processos eleitorais no país, né? A urna eletrônica funciona para eleger cada picareta que nós temos por aí. Não, tá, não está escrito isso não. Tá. A seguir está representado um circuito simplificado, similar à urna, no qual cada chave funciona como um botão que fecha o circuito para permitir a passagem de corrente. As chaves S1, S2 e S3 têm associadas a elas os resistores ômicos R1, R2 e R3 de resistências 2, 4 e 6 ohms, respectivamente. A urna é alimentada por uma fonte de 12 volts. Então, a gente tem esse circuito elétrico, bonito esse circuito elétrico, que tem 3 resistências. Cada resistência tem um interruptor, uma chave, que liga e desliga, beleza? Então, se a gente fosse analisar, né, esse circuito elétrico, a princípio, o que a gente tem? 3 resistores associados em paralelo, né? Imagine que essas 3 chaves estão fechadas, eles estão funcionando, né, em pleno funcionamento, são resistores ômicos, resistores ideais, né? Sua resistência não varia. E o que acontece? Nós temos aí uma bateria que liga esses resistores. Essa bateria tem um terminal de potencial maior e o terminal de potencial menor, né? A menor perninha é o que a gente chama de negativo, menor potencial, e a perninha maior é o maior potencial, o terminal positivo. O que acontece? Essa bateria vai gerar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é o que a gente chama de I total, beleza? Essa corrente elétrica total vai percorrer o circuito, é claro, não é isso? Ela vai percorrer o circuito até chegar do outro lado, onde se encontram as resistências, né? Então ela vai fazer esse caminho aí, vai percorrer o circuito, até que ela vai chegar aqui nesse nó. Quando ela chegar nesse nó, o que vai acontecer? Ela vai se dividir porque ela tem 3 caminhos possíveis e nesses 3 caminhos, né, ela se divide em 3 partes que não são necessariamente partes iguais, já que os resistores eles não têm a mesma resistência, beleza? Então, aonde tiver mais resistência vai passar menos corrente, aonde tiver menos resistência vai passar mais corrente, porque resistência é resistência à passagem de corrente elétrica. Então, aonde tem menos resistência à passagem de corrente elétrica, passa mais corrente elétrica. Faz sentido isso? Todo sentido, não é? Então, quer dizer que eu vou ter valores de correntes diferentes em R1, R2 e R3. Vai se dividir, professor? Com toda certeza. Uma parte vai para cima, uma parte dessa corrente elétrica total vai para cima. Eita, ficou assim. Eu vou chamar de I1. A outra parte, ela vai reto, que eu vou chamar de I2, e outra parte ela desce, né? Ela vai ali para baixo, que eu vou chamar de I3, né? Essas correntes, é claro, vão passar ali pelos resistores, e ao passarem pelos resistores, considerando que as chaves estão fechadas, é claro, vão, né? Essas correntes vão chegar lá do outro lado, no outro nó. Elas vão se encontrar, vão voltar a formar a corrente I total quando se encontrarem do outro lado, né?
e aí a corrente segue o seu caminho até a bateria. Show de bola? Até a fonte, no caso, né? Gary, então essa é uma leitura que eu faço inicialmente sobre a figura que me foi apresentada na questão, e aí ele pede, né, para a gente julgar os itens, tendo como referências informações precedentes, né, e considerando as condições do circuito elétrico como ideais, julgue os itens. Então, 89 diz o seguinte: se a chave S2 for fechada, o sistema dissipará 48 watts de potência. Repara, eu fiz o desenho, aí dá 89, né? Dá 90 e dá 91, porque em cada um dos itens ele sugere uma situação diferente. Ora a S1 está fechada, ora a S2 que está fechada, ora é a S3 que está fechada, ora é as 3 que estão fechadas, ora é 2 que estão fechadas, enfim. Então eu já desenhei o circuito conforme foi pedido. Ó, se somente a S2 for fechada, galerinha, se só essa aqui for fechada, então só vai passar corrente pelo resistor R2. Isso quer dizer o seguinte, que é como se o R1 e o R3 não existissem, porque eles estão desligados do circuito, beleza? Então eles não vão influenciar o comportamento do circuito. Então repara só, questão 89, o circuito elétrico que nós deveríamos ter, portanto, seria esse aqui. Ele nos disse que nós temos uma fonte de 12 volts, né? Vou colocar aqui de vermelho, uma fonte de 12 volts. E ele disse que as resistências eram de 2, 4 e 6. Então, essa aqui é 4 ohms. Não é isso? E ele está nos perguntando sobre a potência dissipada. Olha, quanto que é a potência dissipada nesse circuito quando essa for a situação, somente a chave S2 estiver fechada. Galinha, repara, nós temos a resistência, o valor da resistência, nós temos o valor da DDP, e nós temos 3 equações possíveis para potência. Você lembra quais são as 3 equações da potência? Professor, não tem chance nenhuma de eu lembrar, mas você deveria, meu querido, porque se você está estudando eletrodinâmica, tu tem que saber. Ó, 3 equações possíveis para potência. Nós temos a equação do Pio, pintil-pio, pintil-pio, pronto. Temos a equação do Pio, temos a equação da Pri. Aí, ó, equação da Pri. E nós temos a equação do pombo, Pru, não é isso? Aí, ó. Essas são as 3 equações que nós vamos utilizar de potência elétrica bastante nas questões de circuitos elétricos e elerodinâmica. Show de bola? Então, repara só, o que eu tenho de informação? Eu conheço a DDP, que é 12 volts, e eu conheço a resistência R2. Eu tenho essas duas informações, portanto eu vou usar essa equação que a princípio me parece ser mais simples, né? Eu não tenho a corrente elétrica, então nessas duas outras equações eu ia ter mais dificuldade, porque eu teria que descobrir a corrente elétrica primeiro para resolver a questão. Portanto, eu vou usar essa terceira equação, a equação do pombo, beleza? Então ele quer a potência, a gente calcula a potência. Qual que é a equação da potência? A equação da potência é U ao quadrado sobre R. Mas quanto que é o U, meus queridos? O U é 12 volts, mas é 12 ao quadrado, né, professor? Com certeza. E o R é 4. 12 ao quadrado, 144. E isso tudo vai ser dividido por 4. Divide 144 por 2. 72, não é? Porque ó, 70 mais 70 é 140. 72 mais 72 é 144. Então, 72 seria 144 dividido por 2. Divide 72 por 2 de novo. 72 por 2, 36, professor. Pronto. Se você dividiu duas vezes por 2, é a mesma coisa que dividir uma vez por 4. Então, quer dizer que 72 por 2 é 36. Então, na verdade, 144 por 4 é 36. 36 o quê, professor? Watts, né, meu querido? Porque a gente está falando aí de unidade de potência. 36 watts, quer dizer, 36 joules por segundo de dissipação de energia. Show de bola? E tem errado, porque tinha falado 48, eu acho, né? 48. Nada de 48, meu querido. Então, portanto, 89 e tem errado. Molezinha, questão fácil mesmo pra gente responder, beleza?
Se você dominou ali as equações de potência, isso aqui é uma questão fácil. Se as chaves S1 e S3, S1 e S3 forem fechadas, a lá de cima e a lá de baixo, e a chave S2 permanecer aberta, a chave S2 é a do meio, haverá uma corrente de 8 amperes através do nó que conecta os resistores, né? Então, vamos ver. Vamos ver. Nós temos na situação do item 90, R1 e R3 ligados e R2 não está ligado. Se R2 não está ligado, é como se ele não estivesse ali no circuito, porque ele não influencia no comportamento do circuito. E ele está perguntando para a gente, olha, tá vendo aqui nesse nó? Tá vendo aqui nesse nó? Quanto é que está entrando de corrente? Quanto é que está saindo de corrente? É a mesma corrente, né? Que entra nesse nó e sai do outro. Quanto é que é essa corrente total? Porque isso aqui é a corrente total. Eu tinha te mostrado no outro desenho que isso era a corrente total, né? Segue ainda o mesmo raciocínio, né? Sai a corrente elétrica daqui, passa pelo circuito, chega lá em cima e coisa e tal. Pois é, aquela mesma discussão, beleza? Então quer dizer que eu quero descobrir essa corrente elétrica total. Ó, eu quero descobrir quanto que vale o I total. Qual informação eu tenho para descobrir o I total? Eu conheço, né, os volts, a DDP do circuito, que é a DDP total, né, fornecida ali pela fonte, pela bateria. Nós temos as resistências, ele disse que era 2, 4 e 6, então 2 ohms, 4 está desligado e a de 6 ohms está ligada, que é a R3. Nesse caso, galerinha, como é que eu vou calcular a corrente total? Bom, eu vislumbro aqui uma situação simples de primeira lei de Ohm, né? Não sei se você perceberia isso, mas eu acredito que esse é um uso que a gente pode fazer da primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Parece que vai ficar bem simples a resolução se você utilizar o RI. U é igual a R vezes I. Aliás, deixa eu colocar ele aqui em cima mesmo. R vezes I. Você concorda comigo que o I que eu quero descobrir é o I total? Se eu estou falando do I total, eu tenho que usar a DDP total. A DDP total são os 12 volts. Mas se eu quero descobrir o I total e eu vou usar a DDP total, eu tenho que usar a resistência total, aquela resistência que nós chamamos de equivalente. Não é a R1, nem é a R3, é a resistência equivalente. Ah, é só somar elas. Não, peraí, meu querido. Resistência equivalente depende se está em série ou se está em paralelo. Eu somo as duas quando elas estão em série. É o caso, elas estão em série, meu querido? Elas não estão em série. Então, o que tu usa? Tu usa produto pela soma, é isso. Produto pela soma porque você aprendeu que quando você só tem duas resistências, você usa o produto pela soma porque fica fácil de calcular. É isso. Então quer dizer que eu preciso descobrir o valor desse REC para conseguir descobrir o I, porque o U nós já sabemos. Só que a resistência equivalente, tu já sabe, né? Que a resistência equivalente, para tu descobrir a resistência equivalente, é só usar produto pela soma. Produto é a multiplicação das resistências pela divisão da soma das resistências. Produto pela soma, não é isso? 2 vezes 6 é 12. 2 mais 6 é 8. Se você quiser simplificar, né? Você pode simplificar por 4 em cima e por 4 embaixo, né? E aí, 12 dividido por 4 é 3, e 8 dividido por 4 é 2, ficou 3 sobre 2, que é 1,5 ohms. Essa é a resistência equivalente quando nós temos esse circuito elétrico, né, ocorrendo. Ó, vamos seguir. Eu descobri o REC. Para que eu descobri o REC? Bom, eu descobri o REC porque aí eu consigo colocar esse valor aqui dentro. E aí eu descubro, por fim, a corrente elétrica aí. Ou seja, nós temos que 12 volts é igual ao valor do REC, 1,5, ou se tu quiser, tu pode colocar 3 sobre 2, porque 1,5 e 3 sobre 2 é a mesma coisa, e o teu professor gosta de trabalhar com fração, porque fica mais fácil, porque fica mais simples,
Então, eu vou trabalhar com fração e tudo isso multiplicado pela corrente total. Então, eu sei a DDP, eu sei o REC e quero descobrir esse carinha. É isso que eu vou fazer, não é? Galinha, olha o que você faz. Passo 2 que está dividindo, multiplicando. Passo 3 que está multiplicando, dividindo. E aí nós vamos ter a seguinte situação. 12 vezes 2 dividido por 3 é igual à corrente total que nós queremos descobrir. Seguindo, né? Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu sumir da tua tela. Pronto. Ó, você pode simplificar o 12 com 3. Se você acha que vai ficar mais simples fazer o cálculo, você pode chegar aqui, ó, e simplificar 12 com 3. Simplifica porque simples fica, né? Então, 12 dividido por 3 é quanto, professor? Bom, 12 por 3 é 4, né? 4, 8, 12. Então, vai ficar 4. E aí vai ficar 4 vezes 2, não é isso? Então, o I total é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8 amperes. Essa é a resposta, 8 amperes. Show de bola, meus queridos? Não foi muito difícil, foi? Na verdade, foi bem tranquilinho essa questão, não é? Mais uma questão tranquila, você só precisava saber fazer a resistência equivalente quando eu tenho paralelo, usando produto pela soma, e aplicar a primeira lei de Ohm. Esse é o básico, feijão com arroz dos circuitos elétricos. Show de bola? Vamos voltar para a tela? Se você está com dificuldade nisso, então vamos treinar bastante circuito elétrico de resistências em paralelo para a gente se apropriar dessa linguagem que vai ser muito importante nas provas dos vestibulares que vocês vão fazer. Porque, acreditem, meus queridos, as provas adoram circuitos elétricos, tá? E sempre cai um circuitozinho de resistência nos vestibulares aí afora, beleza? Então, vamos seguir. Vamos dar continuidade. Item de número 91. Vamos lá? Item de número 91 diz o seguinte. Considere que as três chaves sejam fechadas e um capacitor ideal seja conectado entre a chave S2 e o resistor R2. Nessa situação, quando o capacitor estiver totalmente carregado, nenhuma corrente fluirá no circuito elétrico. Ah, eu não respondi. O item 90 estava certo, não estava? A gente calculou 8 amperes. Desculpa, meus queridos, teu professor respondeu, encontrou o resultado e não julgou o item. Então o item está certo. A 91 nós vamos julgar então agora. Ele quer saber, ó, não vai passar nenhuma corrente no circuito elétrico se você colocar um capacitor em S2 e ele já estiver carregado? Vamos analisar isso? Ó, nós temos aqui, então, a situação proposta pelo item 91. Você tem as três chaves estão fechadas, portanto, passa a corrente, né? No início aí, passa a corrente nas três, no início, a corrente I total, ela se divide em três partes, né? E 1, e 3, e 2. Aí o que acontece? No início, então, a bateria começa a alimentar esse circuito e aí a corrente atravessa as resistências R1, R2 e R3. E lá em R2, esse capacitor que está ligado à resistência, ele começa a ser carregado, 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 até que ele consegue, né, armazenar o máximo de carga elétrica possível, até que ele seja carregado completamente. E aí, quando ele é carregado completamente, galerinha, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai parar de fluir por ele, né? É uma coisa que a gente sabe, sempre que um capacitor está completamente carregado, não flui mais corrente elétrica por ele. Parou de carregar, porque ele já está carregado, ele já possui a quantidade de carga necessária, né? Então, eu não vou ter diferença de potencial aqui entre as suas, né, armaduras ali, a corrente elétrica para de fluir. Então, a corrente 2
ela se torna zero quando ele está carregado. Deixa eu apagar aqui. Então, aquela corrente I2 que nós estávamos verificando, ela é igual a zero. Mas ela é igual a zero por quê? Porque o capacitor está carregado, não é isso? O capacitor está carregado. Não dá para escrever aqui, não vou colocar. Então, quer dizer que, na verdade, não passa corrente pelo fio da resistência R2. Isso quer dizer que a resistência R2, na situação que o capacitor está carregado, ela não funciona mais, ela para de funcionar porque para de passar corrente elétrica por ela, ela para de dissipar energia. É como se a resistência ali não estivesse, ela não está ligada. Bom, e aí, só as resistências R1 e R3 estão sendo atravessadas por corrente, portanto, só R1 e R3 estão em pleno funcionamento. Mas, repara que o fato da R2 não funcionar não influencia o comportamento ali da R1 e da R3, porque eu tenho uma associação em paralelo, as correntes se dividem, né? Então, o fato de não passar corrente por um não vai fazer com que não passe pelas outras também. Isso aconteceria se estivessem todas em série. Se todas estivessem ligadas em série, se uma parou de funcionar, todas param de funcionar, não é isso? Portanto, o item está errado, beleza? Ó, você pode justificar se quiser, né? Você pode colocar assim: quando o capacitor está carregado, deixa eu colocar aqui o capacitor C. Capacitor C está carregado, não flui, corrente no fio, em que se encontra R2. Beleza? Então, só não passa por ele. No entanto, então, aqui ó, mas, como estão associados em paralelo, as resistências R1 e R2, minha letra tá uma bosta, né? Eu sei, mas vai ficar assim, as resistências, meu Deus do céu, vou colocar em paralelo, R1 e R2, não, R1 e R3, perdão, continuam em pleno funcionamento. Ok? É isso, meus queridos. Então, essas são, né, as respostas para os itens 89, 90 e 91. Essa é a justificativa do 91. Quando o capacitor está carregado, não passa, né? Ele não é atravessado mais por corrente elétrica. Naquele fio não passa corrente elétrica, mas nos outros, né? Nos outros permanece, né? A corrente elétrica permanece ali seguindo no fio de cima e no fio de baixo. Então o item está errado. Ele diz que todo o circuito não influirá no circuito, não. Influirá naquele fio. Vai ter corrente elétrica, sim, no fio de cima e no de baixo. Só no meio que não. Show de bola? É isso. Espero ter sido claro. Um forte abraço para vocês. Até a nossa próxima resolução.
não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, deixar o teu comentário ali com a sugestão sobre resolução de algum vestibular que você queira, beleza? Forte abraço e até a próxima.